Será que eu posso usar 3 roldanas em um portão de correr? Colocar 3 roldanas no mesmo portão? É isso que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo de hoje. Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo de hoje aqui eu quero falar muita coisa, mas diversas coisas a respeito das roldanas de portão. Esse talvez seja o vídeo mais completo do YouTube relacionado a esses produtos aqui. Então, por isso, eu gostaria de convidar você para ficar comigo aqui nesse vídeo até o final, que a gente vai falar muita, mas muita coisa. Eu tenho certeza que algum detalhe desse vídeo aqui vai fazer a diferença aí para você. Antes de qualquer coisa, as roldanas de portão são essas peças aqui muito utilizadas na serralheria para a gente colocar em portão, olha só. Essa é uma roldana muito bem fabricada, muito bem torneada. Inclusive, é uma roldana de 2 rolamentos. Você pode ver um do lado e outro do outro. Mas o principal desse vídeo é o seguinte: eu posso ou não posso colocar 3 roldanas? Você aí está acostumado a colocar 2 roldanas ou ver nos portões 2 roldanas. Mas eu já vi situações que as pessoas já colocaram uma 3ª roldana. E isso deu problema. Por quê? Porque não utilizou as dicas que eu vou passar aqui no final desse vídeo para vocês. Então, por isso, eu peço que você fique comigo até o final. Bom, antes de eu falar aqui o principal desse vídeo sobre a instalação da 3ª roldana, eu vou falar diversas coisas. E a primeira delas é a respeito da roldana. Para quem é iniciante, que é leigo de tudo, está assistindo esse vídeo aqui, eu tenho que falar para você também. É o seguinte, essas roldanas aqui, elas são utilizadas, na grande maioria dos casos, em portão de correr. Mas também ela pode ser utilizada em diversas outras aplicações. Inclusive nós aqui da serralheria, a gente está sempre inventando uma máquina, uma curvadura ali, uma curvadora de ferro, de tubo, e a gente acaba utilizando essas roldanas aqui em algum sistema de movimentação, de curvatura, e funciona muito bem. Então isso aqui não serve somente como roldana de portão. Agora, como vocês viram, né, aqui no início, esta roldana ela tem um formato aqui, ó, curvo aqui dentro. Mas você encontra essa roldana em diversos formatos. Tem um formato V, tem um formato quadrado também, para barra mecânica ou até mesmo para ser instalado em um metalon, mas também para cabos de aço, onde você a utiliza no portão basculante, aqueles aparelhos também de academia, ali, aquela roldana ela é própria para você utilizar em cabo de aço. Agora, a roldana você também encontra, além de formatos diferentes aqui a parte de apoio, você também encontra roldanas giratórias. Inclusive, a gente já fez aqui no nosso canal o portão famoso, portão de correr em L, que acho que ficou muito legal, muito funcional, e a gente utilizou uma caixa de roldanas, né, que seja giratória. Agora, sobre o material, vocês estão vendo aqui, isso aqui é aço carbono. Geralmente essas roldanas são fabricadas no aço 1020, mas você encontra também as roldanas que são fabricadas em nylon, para tirar o ruído, para diminuir ali aquele atrito entre o ferro, que é o trilho, e também a roldana. Então você encontra nesses 2 materiais, eu acredito que até em outros materiais. Mas para serralheria, ou é aço carbono ou é nylon. Na serralheria, na grande maioria dos casos, a gente instala a roldana ou no metalon, que é um material que pode ser quadrado ou retangular igual esse, ou também em tubo, que é um material tubular. Então nessas 2 possibilidades são as situações mais utilizadas na serralheria. Sobre a dimensão, o tamanho, o diâmetro da roldana, você encontra no mercado diversos diâmetros da roldana. Eu acredito que para portão você vai encontrar aí uma roldana de, no mínimo,
1,5 polegadas. Depois vem 2 polegadas, 2,5 polegadas, 3, 3,5, 4, 5, 6. Eu já vi rodando até de 6 polegadas, tá? Então, geralmente, tamanho menor, 1,5 polegadas, tamanho maior, 6 polegadas, que raramente você vai utilizar. Agora, Leif, eu fui lá na loja e o vendedor me perguntou, você quer uma roldana com um rolamento ou com 2 rolamentos? Qual que eu devo escolher? Então, foi aquilo que a gente falou no início do vídeo. Quando você olha para uma roldana, você consegue observar se ela tem 2 rolamentos, ó, de um lado e de outro, ou apenas de um lado só. Então, essa questão de um rolamento ou 2 rolamentos está ligado a preço e também a resistência da roldana. Um rolamento, a roldana vai ser mais barata e vai resistir também a menos peso, a menos peso e também menos tempo. Então você deve escolher aí a roldana que melhor encaixa no orçamento que você fechou aí com o cliente, tá bom? Ou que você combinou com ele de fato. Agora um outro detalhe que eu de vez em quando passo raiva aqui. Peço a roldana, o fornecedor ele manda no caminhão a roldana errada. Eu só trabalho com a roldana com o eixo furado, olha aqui. Ela tem o eixo furado para a gente passar o parafuso. Mas você também encontra a roldana com o eixo maciço, conforme essa que eu estou mostrando aqui para vocês. Essa é a roldana indicada para você soldar, tá, pessoal? Às vezes o vendedor ali acaba trocando e mandando no caminhão e a gente acaba tendo que furar. Por que eu gosto da roldana furada? Porque ela é muito mais fácil a instalação. Eu acredito que até para você alinhar fica bem melhor. E outro detalhe, a manutenção, pensando no futuro, não só para o cliente, mas se você fizer um atendimento bacana, né, ter um bom relacionamento com o seu cliente, você vai ter o cliente para sempre. Quando a roldana daqui uns anos ela estragar, vai sobrar para quem trocar? Você. Aí você tem que levar a máquina de solda se você utilizar uma roldana soldada, né? Então por isso que a gente utiliza aqui só roldana com furo. Então a gente parafusa e o dia que precisa trocar, ó, levantou ali, trocou facilmente. A gente tem mais coisas para poder falar a respeito das roldanas aqui, mas algum detalhe já fez a diferença para você? Se já fez, ó, já vai deixando o joinha para você não esquecer de deixar. Melhor do que isso, se inscreva aqui no nosso canal também, ativa o sininho da notificação, porque a gente está sempre postando assuntos relacionados à serralheria. E para você que é iniciante ou para você que é serralheiro, algum detalhe aqui pode te ajudar muito aí no seu dia a dia. Bom, agora, uma pergunta que muita gente me faz. Qual o diâmetro da roldana eu devo utilizar? Vale lembrar que o que manda mais na roldana é o rolamento, tá? O tamanho, a qualidade, o que suporta o rolamento. Porque não adianta eu ter aqui uma roldana muito grande, a estrutura dela por fora, vamos dizer assim, a carcaça, se o rolamento ele não é bom. Ou se não, eu tenho uma roldana pequena e tenho uma roldana grande, bem grande, mas elas têm o mesmo rolamento. Praticamente elas vão ter a mesma capacidade, tá? Porque o que manda é o rolamento. Mas por que a gente então usa uma roldana maior, uma roldana grande ou uma roldana pequena? Porque cada situação, a roldana ela vai ficar mais esteticamente legal ao seu projeto. Imagina só, eu tenho um portãozinho lá, um portão pequeno com metalon bem fininho. Vou colocar uma roldana de 4 polegadas, um metalon 30-20, 30-30, 50-30, não vai ficar legal. Então a gente pega uma roldana menor para a gente conseguir casar esteticamente. Outro detalhe, quanto maior a roldana, maior vai ser ali aquele buraco que você acaba tendo debaixo entre o trilho e o portão. Para residência, alguma coisa do tipo, pode passar bicho ali, sapo, cobra, é complicado. Para uma indústria, alguma coisa do tipo, até que não tem problema, aquele espaço ficaria maior, né? Se é um portão externo, alguma coisa do tipo. Então, a gente tem que observar isso. Então, quanto maior a roldana, maior é aquele espaço ali de baixo. Se eu utilizo uma roldana maior, eu tenho que utilizar uma moldura, um metalon mais largo também. Então, esses detalhes você deve sim levar em consideração para você escolher a combinação perfeita entre o metalon e também a roldana. Mais uma regra básica aí para vocês: portão de 2,5 até 2,5 polegadas. Portão de 3 metros até 3 metros, roldana de 3 polegadas. Portão de 3,5 metros, 3 polegadas e meia. Portão de 4 metros, 4 polegadas. E assim sucessivamente. Acho que vai ficar mais fácil aí para você entender. Agora, eu já vi gente cometendo erros na hora de instalar a roldana. Eu tenho um metalon lá, de 3 metros. Qual a distância eu coloco a roldana da ponta? Se eu tenho um portão muito grande, se eu colocar a roldana muito na ponta, na extremidade, o meu portão ele vai ficar com o meio balançando, tá? Principalmente quando bater vento. Se eu coloco muito para dentro,
as duas recuadas para o centro da massa do portão, o que vai acontecer? A ponta e o final do portão, ele vai ficar flexível. Então, principalmente quando você automatiza, o portão está indo. Se ele tem a ponta flexionando ali, pelo fato da roldana estar muito para o meio, o que vai acontecer? O portão vai bater no batente. Então, qual é o cálculo que eu aqui ensino nos vídeos? Já falei diversos outros vídeos sobre roldana. Se eu tenho 3 metros, eu vou colocar 50 centímetros. Mas para você entender a proporção é o seguinte, você vai pegar a medida total, medida do comprimento do seu portão, e vai dividir por 6. Então, 3 metros dividido por 6, 50 centímetros. 500 milímetros de um lado, 500 milímetros do outro. Está resolvido, vai ficar uma proporção ali ideal para você não ter nenhum desses problemas que eu mencionei. Agora vamos para os cuidados necessários quando você compra uma roldana. Além de você escolher uma roldana que seja muito bem fabricada, igual eu mencionei, eu acho que mesmo assim é interessante você fazer algumas coisas para desencargo de consciência. A primeira delas, olha só, é fazer esses puncionamentos extras, igual você está vendo aqui que eu fiz. Então, com o auxílio de um punção, a gente bate, rebate aqui, para que o rolamento ele não saia da roldana com o passar do tempo. A gente não tem esse problema com essa marca, mas tem outras marcas que praticamente nem funcionam isso aqui. Coloca o rolamento com pouca pressão e acaba soltando com o tempo e a roldana ela começa a andar dentro da caixa do metalon. Outra coisa é você também retirar esse eixo, ou maciço ou furado, e fazer o puncionamento nele como eu estou mostrando aqui para vocês. Por quê? Pode acontecer também dela vir com pouca pressão no eixo, no furo do próprio rolamento, e assim ela também sair e seu portão ele ficar ali, né, balançando para um lado e para o outro. Ainda sobre os cuidados necessários, sobre a instalação da roldana, na hora de você fazer aqui a furação, é importante que você faça essa furação muito bem feita. Eu falo no sentido de a furação estar justa aqui ao metalon. Por quê? Se o meu furo ele ficar maior, a minha roldana ela vai ficar torcendo. Então, dentro daqui da caixa em si, ela vai fazer isso aqui se o furo ficar muito grande. Então, assim, a minha roldana ela vai ficar descentralizada. Isso vai trazer prejuízo para o portão correr. O portão não vai ficar correndo leve. Outro cuidado necessário na instalação, na hora de você instalar, uma roldana ela tem que ficar totalmente paralela à outra, tá? Por quê? É aquilo que eu falei aqui. Se acontecer de uma roldana ficar torta e a outra também, ou até mesmo uma roldana só, o seu portão ele não vai funcionar corretamente. Então, observe bem a linha aqui para que uma roldana ela fique bem alinhada uma com a outra. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o pulo do gato desse vídeo, que é o que eu falei lá no início, que muita gente tem dúvida se pode ou não pode utilizar 3 roldanas no portão. Eu já cortei aqui esse metalon, deixei preparadinho aqui para a gente instalar as 3 roldanas. Eu vou mostrar para vocês o que você pode fazer para instalar 3 roldanas. Se você não fizer o que eu vou mostrar aqui para vocês, é certeira que vai ter problema. Seu portão vai ficar um jumbo, tá? Então, pega a dica aqui, porque eu acho que esse é o pulo do gato do vídeo. Bom, vamos instalar aqui essas roldanas. Eu fiz o corte. A gente não precisa cortar muito aqui, até mesmo para não enfraquecer o metalon, tá? Utilizando um parafuso francês, esse é 5,16 por 2. A gente dá um leve desbaste na cabeça dele aqui, ó, para ele travar ali. Vou colocar parafuso e porca. Pronto. Um dos cuidados que eu mencionei que a gente deve manter, ó, é isso. Na hora de instalar as roldanas, a gente deve alinhá-las bem. Pronto. Se a gente olhar aqui, ó, as duas roldanas estão muito bem alinhadas. Na hora que ele estiver rodando aqui no trilho, ó, vai rodar muito bem, olha isso. Agora vem o pulo do gato desse vídeo, pessoal. O grande erro das pessoas na hora de fabricar um portão muito grande, pesado, e ela acha que deve colocar ali a terceira roldana, o que ela faz? Ela coloca uma roldana igual
as outras, as extremidades. O que acontece? Devido o portão ele flambar o meio, balançar o meio, pela vibração, pelo vento, pela movimentação, a própria roldana, a terceira roldana, ela acaba travando, porque o portão ele quer balançar, mas a roldana está segurando ali. O portão, ele balança, olha só. Chega, mostra de cá para a gente mostrar melhor. Tá vendo? Então, olha só. Ele balança. E se a roldana do meio estiver travada, não vai funcionar. Então, acaba travando aqui, ó. Se eu tiver 3 roldanas alinhadas, beleza. Mas quando eu tenho 3 roldanas e o portão ele balança o meio e a roldana do meio tá fixa, acaba travando o portão e ele passa a agarrar. Mas aí, com essa dica aqui que eu quero passar para vocês, olha que coisa mais simples da gente resolver. E você acaba tendo aí a possibilidade de ter um portão com muito mais resistência. Às vezes você faz um mundo de portão. Pode colocar 3 roldanas? Até então, não podia. Mas agora você pode, utilizando essa dica aqui que eu quero passar para vocês. Olha que coisa simples. Eu retirei o eixo. Mostra de perto aqui pra gente. O eixo que vem na roldana, eu tirei ele, eu dei um passe ali no torno, tá? Mas você pode pegar isso aqui, prender na parafusadeira e passar aqui o disco flap ou desbastar o eixo. Muito pouco, só para que de modo ele escorregue dentro do rolamento da roldana. Ele tem que ficar livre, tá, pessoal? Então o que vai acontecer? O portão meu tá balançando, olha. A roldana minha, ela vai trabalhar assim, ó, movimentando, tá? Mas antes disso, é indispensável que você coloque, ó, no início e no final do eixo, uma arruela. Por quê? Se ele encostar aqui, se eu não tiver essa arruela, a nossa roldana aqui, essa parte dela aqui, vai encostar na chapa do metalon, então ela vai travar. Então se você colocar esta arruela, vai resolver o problema definitivamente, olha só. Olha como que vai ficar. Vamos instalar ela aqui para vocês verem? Um detalhe é a gente colocar a arruela e pontear ela aqui, tá? Para não ficar caindo. Até mesmo quando você for trocar a roldana um dia, isso aqui não te dá trabalho. Mas nesse caso aqui, agora a gente não vai pontear. Então a gente vai ter uma arruela de um lado. Vou colocar a outra do outro aqui também. Por isso que a dica de pontear ela aqui é legal, porque um dia você precisar tirar o parafuso, vocês não vão ter problema, tá? Olha que bacana. Então olha só que bacana isso aqui, pessoal. Então, por mais que a roldana chegue no canto, ó, ela não vai raspar no metalon, porque tem a arruela ali dentro. Como eu sei que alguma pessoa aqui nos comentários vai colocar que não pode ser feito assim, assim fica fraco, o metalon não suporta, você pode utilizar aqui, ó, uma barra chata para reforçar o metalon aqui. E aqui você aperta e depois dá uma solda aqui, outra aqui em cima. Bom, pessoal, então tá aqui o nosso sistema. Para você que tinha dúvida se podia ou não podia utilizar 3 roldanas. Até então, né, poderia trazer problema. Mas com essa dica aqui, você resolve esse problema de uma vez por todas. Então, a roldana do meio movimenta para lá e para cá e compensa aí o balançar do portão. Então, se você chegou aqui até o final desse vídeo e ainda não deixou um joinha, né, não se inscreveu em nosso canal, esta é a hora. Aproveita também para comentar neste vídeo aqui se você gostou. Se você ainda tem alguma dúvida, porque eu falei no início do vídeo que eu iria falar tudo ou praticamente tudo a respeito desse assunto, né? Então, se tem alguma informação que ficou faltando, coloca aqui para mim nos comentários que eu vou fazer o possível para responder. E se você tem alguma dúvida a respeito de outros assuntos relacionados à serralheria, aproveita para colocar aqui nessa aba de comentários para a gente estar gravando um vídeo aí especialmente para você, tá bom? É isso aí. Forte abraço. Até mais e obrigado.